A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos iniciando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2023 da classe dos adultos, que tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje é a lição 1, o avivamento espiritual. Neste momento, a igreja em todo o mundo estará precisando de um avivamento que dará início ao reino de Deus. As igrejas de nosso país precisam desesperadamente de um despertar espiritual. A cada segundo que passa, milhões de pecadores caminham para o inferno. Ao longo de nossa história, sentimos a poderosa obra do Espírito de Deus, o que chamamos de avivamentos. No entanto, quando observamos nossos líderes, nossa cultura, nossas comunidades e nossas igrejas caírem em trevas espirituais cada vez maiores, alguns perguntam, sinceramente, esse país realmente sentiu a obra de Deus que transforma a alma e muda a história chamada avivamento? O textual nos diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. A verdade prática, ela nos diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 12 ao 15, e Ageu, do capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o que é avivamento espiritual? Subtópico 1, avivamento espiritual. O que é avivamento espiritual? Você deve iniciar a sua aula com essa pergunta. Parece uma pergunta simples de fazer, mas há aqueles que acham que quase qualquer culto é culto de avivamento. Aliás, na programação da semana se prepara um dia para o culto de avivamento. A maioria das igrejas tem cultos de avivamento onde chamam um pregador para trazer avivamento aos não salvos na comunidade. Mas o avivamento é para os santos, não para os que não são salvos, que não desejam o leite da palavra. Eles precisam nascer de novo. O termo avivamento só pode ser aplicado a uma alma vivente ou aquilo que uma vez viveu. Aqueles que não têm vida espiritual não são e não podem ser, no sentido mais estrito do termo, os sujeitos de um avivamento. Outros confundem o avivamento com ondas de sentimentos, giros, arrepios que varrem as massas periodicamente. E ainda outros supõem que um avivamento é um ajuntamento de almas. Na verdade, um avivamento é simplesmente uma restauração, um despertar espiritual dos crentes. É avivar, tornar-se mais vivo. Quando alguém tem uma parada cardíaca, quem aprende primeiro socorro sabe o que deve ser feito. Avaliar se a pessoa está respirando, colocar as duas mãos entrelaçadas no centro do peito, fazer massagem cardíaca e a respiração boca a boca até a chegada do médico. Avivamento é relacionado com os vivos, não com os mortos. Os mortos não podem ser revividos, mas nós administramos alimentos e remédios para aqueles que estão desmaiados ou doentes, a fim de restaurá-los à saúde e o vigor. Assim, o avivamento espiritual é a restauração dos cristãos doentes a um vigor espiritual. O avivamento pode ser descrito como uma época durante a qual Deus opera nos corações dos homens de uma maneira mais profunda e poderosa, como resultado da qual os crentes são revividos, os incrédulos são salvos, enquanto outros veem o evangelho com mais respeito. A ideia de avivamento se origina na realidade de que, por um lado, Deus é o doador decisivo de toda a vida espiritual e, por outro lado, os seres humanos
Mesmo aqueles que nascem de novo e fazem parte da família da aliança de Deus, de tempos em tempos derivam para uma espécie de falta de vida e sono profundo e retrocesso e indiferença e fraqueza. E quando você coloca esses dois juntos, Deus como doador da vida e o homem como sempre a deriva para a falta de vida, o que você obtém é a necessidade da esperança de reviver, voltar à vida, um novo derramamento do Espírito vivificante de Deus sobre seu povo. Isso é o que é o avivamento. Subtópico 2, a pré-condição para o avivamento. Como crentes individuais, como a igreja em geral, a necessidade de avivamento espiritual frequentemente não é reconhecida até níveis extremamente baixos de espiritualidade que foram alcançados. Na verdade, no entanto, a necessidade é quase contínua. Fisicamente, a maioria de nós precisa de ser revivida pelos menos 3 vezes ao dia. A fome e a fraqueza logo nos dominam e sentimos a necessidade de comida para renovar nossas forças. Espiritualmente, é bem assim, pois não viverá só de pão o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É triste dizer, no entanto, que somos por natureza propenso a negligenciar nosso bem-estar espiritual e cair em descuido e pecado, de modo que repetidamente a necessidade de avivamento e restauração espiritual se torna muito aguda. A falta de oração, o fracasso em viver vidas separadas, a indiferença para com os perdidos e etc. são as verdadeiras causas do declínio espiritual. Esses, no entanto, são os efeitos, não as causas. A causa do declínio espiritual hoje é sempre o nosso afastamento da palavra de Deus em geral e da palavra de Deus para nós em particular. Aí está a raiz de nossos males espirituais, embora comparativamente poucos ainda a reconheçam. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Tópico 2. As condições para o avivamento espiritual. Subtópico 1. Uma crise. Leia a Bíblia e a história secular e você descobrirá que todo o avivamento espiritual veio nas sombras da decadência moral. Pois é, os homens nunca entram em mudanças radicais, nunca se rendem, nunca se entregam a mudanças radicais até que estejam intensamente insatisfeitos com o presente. O cenário político é sombrio e, com poucas exceções, totalmente desprovido de integridade. Os princípios da Constituição estão desaparecendo mais rápido do que a maioria imagina. Deus nunca enviou Moisés para libertar o povo do Egito até que os israelenses perdessem toda a esperança de reforma no Egito. E Deus nunca permitiu que o avivamento viesse através de Lutero até que toda a esperança de reforma fosse perdida. Até que os homens cheguem ao ponto de que não persigam suas próprias ambições, eles não estarão preparados para o verdadeiro avivamento. E onde ocorre o avivamento? Acontece no coração do povo de Deus. Portanto, se o avivamento vai ocorrer entre nós, eu devo estar preocupado principalmente com o avivamento que está ocorrendo em mim. Uma vez tenha chegado ao meu coração, então ele pode se espalhar para os outros. Qualquer que sejam fracassos humanos envolvidos, todo verdadeiro crente agradecerá a Deus pela medida em que os homens estão despertando para a necessidade de ajuda sobrenatural para resolver os graves problemas que confrontam nossas gerações. Subtópico 2. Humilhação diante de Deus. Quem é a fonte do avivamento? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Salmos 85, versículo 6. A quem está se dirigindo Davi? Davi está se dirigindo a quem? Não é outro senão a Deus. Ele mesmo. Veja, a fonte de avivamento não é o pregador, o melhor do momento, o programa ou a promoção na internet. A fonte do avivamento é Deus,
O avivamento genuíno não pode ser fabricado. Vamos colocar luzes, danças, cantores. Você pode pregá-lo, você pode cantá-lo, você pode orá-lo, mas é Deus que pode enviá-lo para nós. Um avivamento sempre inclui a convicção do pecado por parte da igreja. Antes de vermos o avivamento, o povo de Deus deve primeiro reconhecer o fato que eles se afastaram do Senhor. Para muitos crentes, professores, há uma barreira, uma separação, um obstáculo em seu relacionamento com Deus. As tuas iniquidades separam entre ti e o teu Deus, e os teus pecados esconderam a sua face de ti para que ele não ouça. Porque o seu relacionamento com Deus não está onde deveria estar. A igreja tornou-se nada mais do que um ritual ou uma rotina. Você entra pela porta da igreja, no mesmo tempo, todo dia da semana, aperta a mão dos irmãos, abraça, senta no mesmo banco, cruza os braços, diz a Deus que lhe abençoe se puder. Você se encontra resmungando através de louvores sobre a graça, a misericórdia e o amor de nosso Salvador. Muitos chegarão a um ponto em que perceberão que as coisas mudaram, mas em vez de admitir que é o seu próprio pecado que causou problemas, eles tentam encontrar falhas em tudo e em todos. Eles se queixam da música, da programação, dos programas que a igreja oferece, dos programas que a igreja não oferece, porque eles se recusam a abordar a questão real, que é o pecado que assola a sua vida. Procurar algo ou alguém para culpar é muito comum. Nesse ponto, alguns decidem deixar a igreja todos juntos, enquanto outros procuram encontrar uma igreja que melhor atenda às suas necessidades. Eles dirão, eu deixei aquela igreja porque eles não estavam fazendo nada por mim. Ou eu simplesmente não estava mais sendo alimentado. Eles não vão reclamar sobre a liderança, a membresia da igreja. E às vezes eles apenas culpam a Deus. Eles dirão, Deus me disse que era hora de sair, o meu tempo acabou. É estranho que eles não tenham passado tempo sozinhos com Deus em meses, mas de repente eles podem discernir a sua vontade para a vida deles. Subtópico 3. Orar e buscar a face do Senhor. Você não tem porque você não pede. Se vamos experimentar um verdadeiro avivamento, devemos pedir a Deus por isso. Estamos mais preocupados com o fato de nossas igrejas serem climatizadas do que condicionadas pela oração. Nunca ouvi falar de um avivamento que não fosse precedido por oração de intercessão e não resultasse em uma renovação da oração entre o povo de Deus. A oração não é a única condição, como segundo Crônicas fala em capítulo 7, versículo 14. Ela deixa bem claro, o não cumprimento de qualquer uma das condições escritas nesse versículo-chave seria um obstáculo, mas se há uma condição humana mais importante do que outra e que uma maneira muito real inclui as outras condições, é a da oração. O povo de Deus nunca orou realmente sem experimentar alguma medida de avivamento. O grande avivamento em Jerusalém foi precedido e seguido por muita oração, como nós vemos em Atos. Olhe para Atos, capítulo 4, versículo 23 a 31. E observe que foi a oração que imediatamente precedeu esse maravilhoso derramamento de bênçãos. Os avivamentos em Samaria, Antioquia, Filipos, Éfeso, foram todos precedidos pela oração. Subtópico 4. Conversão sincera dos pecados. O avivamento é o resultado de um coração humilhado. Não estou falando de um relacionamento de que sim, eu poderia fazer melhor, mas de um reconhecimento e quebrantamento sobre o pecado. É quando chamamos a autoanálise da vida, o foco e o orgulho contínuo em nossos corações pecaminosos e quando vemos isso como a raiz de nossa distância de Deus.
O arrependimento e o vômito de si mesmo é um desgosto do pecado que envolve tristeza piedosa e nos leva a Cristo para purificação e mudança. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Geralmente gostamos de pular qualquer coisa que tenha a ver com arrependimento. Sim, eu sei que preciso estar bem com Deus, mas acho que estou indo muito bem em minha caminhada espiritual. No entanto, quando Cristo chamou a igreja em Éfeso de volta ao seu primeiro amor, ele não pulou o arrependimento. Nós também não devemos. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependei-vos, e fazei as primeiras obras. Ou então eu virei a ti rapidamente e tirarei o teu castiçal do seu lugar, a não ser que te arrependes. Subtópico 5. Um caminho preparado. Deus disse em Malaquias capítulo 3, versículo 7. Voltai-vos a mim e eu voltarei a vós, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você não pode reverter essa ordem. A palavra na Bíblia para essa reviravolta é arrependimento. E eu quero falar com vocês hoje sobre o que significa de voltar de caminhos perversos de volta para Deus. Eu acho que nos ajudaria o significado, o que é passar por cima, entender o que significa se afastar. É uma reviravolta espiritual, é uma mudança de mentalidade que exige uma mudança de caminho. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudar de pensamento ou caráter, pensar diferente para desviar o coração do pecado e voltar-se para Deus. O arrependimento é um ato da vontade de nossa parte para dar a volta por cima. Se não há como se desviar do mal, a genuinidade da confissão do pecado deve ser posta em dúvida. O apóstolo Paulo diz: andai pelo Espírito e não realizareis o desejo da carne. Precisamos nos tornar santos, atentos ao Senhor, aos seus caminhos. Ore para que Deus revele qualquer coisa que não seja agradável a Ele em sua igreja. Invoque-o para lidar com esses obstáculos em seu caminho. Suplique a Ele que renove qualquer coisa que esteja impedindo a igreja de experimentar uma obra genuína do Espírito Santo no avivamento. As condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e buscar a face do Senhor e arrependimento dos pecados. Tópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Subtópico 1, a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. A destruição do templo e morte. Ageu falou sua mensagem aos judeus que haviam retornado a Jerusalém depois de viverem em cativeiro na Babilônia. Como você se lembra, a Babilônia havia destruído Jerusalém e o templo de Salomão cerca de 70 anos antes. Liderados por Nabucodonosor, saquearam Jerusalém, destruíram o templo, mataram muitas pessoas e levaram a maior parte do resto ao exílio na Babilônia. Os exilados perderam sua terra prometida, sua cidade santa, seu templo sagrado e sua liberdade pessoal. O chamado para reconstruir o templo. Com o passar dos anos, lenta, mas seguramente, Jerusalém voltou à vida. Casas foram construídas, lojas abertas, comércio estabelecido, campos plantados, colheitas colhidas, e a vida começou a se assemelhar-se à normalidade. Israel, no entanto, se acostumou com a vida sem o templo. As fundações estavam cobertas de ervas daninhas. Elas permaneceram como um lembrete mudo do fracasso dos judeus em cuidar da casa de Deus. 14 a 16 anos se passaram e então Ageu apareceu em cena com uma mensagem predominante. É hora de terminar de reconstruir o templo.
Deus levanta homens para realizar a obra. Deus havia inspirado os compatriotas de Ageu a reconstruir a casa em ruínas de Deus, o templo. No entanto, alguns dos israelitas idosos tinham visto o glorioso templo de Salomão. Então eles choraram quando vem o início insignificante do santuário reconstruído. Aqui Ageu reconhece a dor dos judeus idosos. Aos seus olhos, o novo templo e admite o profeta nada, literalmente muito mais do que nada. Isso, na verdade, nunca pode ser o mesmo de antes. Afinal, a arca com seu propiciatório, os querubins se foi, as tábuas de pedra, o pote do maná se foram. O holocausto babilônio varreu essas coisas, assim como a vara de Arão, o Urim e o Tumim e o fogo eterno no altar. Naqueles tempos desanimadores, Deus encorajou as pessoas em seu trabalho. Ao dirigir-se aos líderes políticos e religiosos, bem como ao próprio povo, 3 vezes Deus lhe disse para terem coragem em completar seu trabalho para ele. Ele lembrou-lhes que ele e seu Espírito estavam com eles e eles não deveriam temer. O desejado das nações e a glória da segunda casa. O Senhor diz ao povo que ele encherá a casa que eles estão construindo com glória e que essa glória será maior do que a glória do templo de Salomão. Que promessa incrível! Mas há mais aqui. O Senhor também disse a esses homens que no templo que eles estavam construindo, ele um dia daria paz. A primeira vinda do nosso Senhor, culminando em sua morte e ressurreição, resultará em paz para todos que creem nele, vida e para a vida eterna. O incrédulo está em inimizade com Deus, mas com a fé em Cristo vem a paz de Deus. Subtópico 2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Promessa de Deus a Ciro. Acompanhe comigo Isaías capítulo 45, do versículo 1 ao 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei diante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Aqui está uma coisa tremenda, uma coisa que só Deus, na verdade leva o crédito por levantar esse conquistador implacável que adorava Marduk. Eu ungi você, por isso eu trabalho, eu fortaleci sua mão, eu segurei sua mão através dela. Eu vou antes de você para tornar mais fácil para você conquistar o mundo. Dou-vos os tesouros, eu ajudo, eu equipo, eu fortaleço você. Eu faço tudo, eu criei tudo. Ciro liberta Israel do cativeiro. Em 538 a.C., Ciro emitiu um edito permitindo que os exilados judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. Ele até devolveu os vasos do templo aos exilados para uso do novo templo e forneceu apoio financeiro para o retorno deles. Conclusão do templo. Ciro restaurou os tesouros do templo em Jerusalém e permitiu que as despesas da construção fossem pagas pelo tesouro real, hein? A beneficência de Ciro ajudou a reiniciar as práticas de adoração no templo que haviam definhado durante os 70 anos de cativeiro dos judeus. Alguns apontam para o decreto de Ciro para reconstruir Jerusalém como um início oficial do judaísmo. Quando o povo obedeceu, Deus enviou a palavra: eu estou convosco.
quando Deus tem a primazia em nossas vidas, Ele nos abençoa. E o sinal seguro de uma bênção é o avivamento. Se Deus parece distante em sua vida, talvez suas prioridades tenham se misturado. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você experimenta uma nova consciência de sua presença. Essa é a verdadeira bênção. Veja que partiu de Deus esse avivamento do povo que estava em uma crise espiritual, desânimo e comodismo, para que eles completassem essa obra. A glória não é do homem, é de Deus. Subtópico 3. A necessidade de um avivamento espiritual. A realidade das coisas é que estamos vivendo tempos terríveis. Precisamos acordar desse sono profundo em que estamos e precisamos de um reavivamento. Os cristãos, em sua maior parte, adormeceram em suas casas e bancos da igreja. Estamos todos confortáveis, sentados e confiantes de que estamos salvos. Nossas vidas, nossas famílias, nossas igrejas, nossa comunidade e nossa nação refletem os efeitos nocivos de nossos pecados. Até certo ponto, todos nós desejamos coisas mundanas e somos culpados de louvar a criação e não o Criador. Devemos nos arrepender e estar diante do Pai com um coração contrito. Precisamos que Deus responda à nossa oração. Senhor, sara a nossa terra. Como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Para concluir, muitos cristãos desejam ter um reavivamento espiritual dentro de suas vidas, porque querem que Deus faça grandes coisas com eles. No entanto, algumas dessas pessoas já perderam o primeiro amor e muitas delas estão espiritualmente frias, porque não oram mais e não estão em comunhão com seus irmãos em Cristo. Vamos ter em mente que um avivamento nos corações dos cristãos é necessário para que o avivamento ocorra em toda a congregação em que eles estão. Deus abençoe você, a sua casa e o início de ano e que seja próspero para você e sua família. Deus abençoe, querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.